Esta é a nossa última videoaula deste terceiro módulo, onde eu vou estar falando para vocês sobre algumas funções matemáticas que o Calc disponibiliza. É importante destacar o seguinte: no Excel, algumas funções são diferentes e no Calc existem algumas funções que não possuem no Excel. Então, eu tentei usar aqui alguns exemplos comuns que vocês vão encontrar tanto no Calc quanto no Excel. Vamos ao primeiro exemplo, que eu estou trabalhando com duas funções, além daquelas que vocês já conhecem, que é a função soma e a função média. Eu estou trazendo nesse exemplo a função máximo e a função mínimo. Bem, o exemplo que eu trouxe é o seguinte: várias lojas fazendo um parâmetro de venda de produtos hortigranjeiros, por exemplo, alface, couve, cenoura, batata, né? E aqui eu tenho 5 lojas: a Venda do Pinheiro, a Mafra, a Oliva, a Santa Iria e a Verca. Tá? São exemplos fictícios que eu criei para vocês. E cada uma dessas empresas teve sua venda, total de venda, num determinado período. Vamos dizer que isso é num dia, ou no mês, na semana. Fica a critério de vocês esse entendimento. Tá? Bom, abaixo eu criei uma outra planilha chamada estatísticas, onde eu faço a estatística, então, do total vendido por produto nas 5 empresas, depois a média vendida nessas 5 empresas, depois qual é o valor máximo vendido por produto no intervalo das 5 empresas e, por último, qual é o valor mínimo. Bem, como que eu faço então para chegar a estes resultados que vocês conseguem visualizar na tela? Bem, vamos ao cálculo total, que é basicamente o uso da fórmula ou da função soma. Eu vou clicar aqui em cima na função para vocês visualizarem. Então, soma o intervalo que eu estou mostrando aqui. Do 124 até o 134, a função soma faz a soma deste intervalo. Já a função média, como vocês também já sabem, faz a média, o cálculo da média também do mesmo intervalo. E é importante destacar que para cada coluna de produto eu fiz uma função. Observem que ao clicar em cada coluna aparece aqui a função soma, a função média, máximo e mínimo. Já para a função máximo, a estratégia é a mesma, né? Só ao contrário, você vai chamar o nome da função. Então, a função máximo e o intervalo que você quer que o Calc calcule para ver qual desses produtos é o que atingiu o valor máximo. Então, vocês podem visualizar aqui, a gente sabe que é a Santa Iria que vendeu 221 alface. E aí a função traz o resultado correto. Já a função mínimo trabalha com a ideia de um valor mínimo, também pegando um determinado intervalo e fazendo o cálculo mínimo, comparando destes dados qual que é o valor menor. Então, é interessante observar aqui que tanto no Calc quanto no Excel, quando a gente usa funções, a gente trabalha com objetos prontos, funções prontas que nos facilitam fazendo o cálculo para nós, né? Um cálculo de comparação. Isso é muito interessante quando a gente usa planilha de cálculos. Bem, outras funções, existe um número imenso de funções que são possíveis de serem usadas tanto no Calc quanto no Excel. Eu vou mostrar para vocês aonde que a gente acha essas funções. É nesta opção funções, assistente de funções no F de X, aqui se eu clicar, ele vai chamar N funções. Neste caso, ele chamou a função em que eu estou selecionado aqui, o 35, vejam que está selecionada a célula D
17 com o número 35, e daí ele já chama na função que está configurada na célula, mas eu vou cancelar para me chamar a palheta das funções. Então, vamos de novo, assistente de funções, ele chama todas as funções. Na opção categoria, se vocês abrirem essa janela, existem inúmeras opções de funções. Eu quero visualizar todas as funções que o Calc oferece, eu quero só ver as funções relativas a banco de dados, eu quero trabalhar com as funções que trata de data e hora, ou eu quero trabalhar com funções financeiras, com funções matemáticas, enfim. Aí depende da utilidade. Claro que a gente não vai ter tempo para visualizar tudo isso na nossa disciplina. A gente está trabalhando com ideias de funções básicas, mas eu estou mostrando para vocês as inúmeras funções e que, se vocês quiserem utilizar, aí vai ter que ser um trabalho extra classe. Bem, vou mostrar então alguns exemplos aqui na minha segunda planilha de cálculo das seguintes funções. A função multiplicação, para essa coluna aqui em que eu trago o exemplo, onde eu quero fazer o cálculo do produto de uma célula para outra. Eu trabalho com a função multi, que é a de multiplicação. Já no Excel é a função de produto, que no Calc não tem. Então, vejam como é que é fácil de fazer. Você chama a função multi através do f de x e diz que intervalo você quer somar, ou que células você quer somar, não, você quer multiplicar, para você ter o produto desta função. O resultado é o produto, então, dessa função. Outra função interessante é a função potência, que eu consigo, através da função potência ou da fórmula potência, calcular um número elevado a outro. Por exemplo, neste exemplo que eu trago para vocês, eu faço a potência da coluna B3, que corresponde ao número 7. Então, o 7 elevado na potência 8 da coluna B, linha 5. E aí ele dá o cálculo, que é esse que aparece aqui. Uma outra função bastante conhecida da matemática é a raiz quadrada. Por exemplo, eu quero calcular a raiz quadrada de B. Então, eu vou clicar aqui para mostrar para vocês. Chamo a função raiz e digo que número, que célula eu quero que ela calcule a raiz. Outra função é a função do quociente. Se eu quero fazer o cálculo do quociente de uma divisão, bem, eu chamo a função então chamada quociente e digo quais são os valores que ela vai fazer a divisão para buscar o quociente. Neste caso, eu peguei da coluna B5, eu trabalhei com o número 4, com o número 8 e com o número 4. Eu fiz uma divisão, então, e obtive qual é o quociente desta divisão, não o resultado, o quociente que eu obtenho numa divisão. Já a fórmula absoluto, conhecida como ABS, ela faz o seguinte: é o valor inteiro positivo de um determinado número ou de um determinado cálculo. Por exemplo, eu estou fazendo o valor absoluto da subtração de B menos C. Então, vejam aqui como fica a fórmula. A fórmula para o absoluto, o valor absoluto, é ABS. Então, eu digo que eu vou fazer o valor absoluto do número 4 menos o número 8. E aí ela me mostra o resultado, que o valor positivo desta divisão, dessa subtração, é o número 4. A outra função interessante também é graus, né? Se eu quero calcular graus de um determinado valor, então eu vou chamar a função graus, como vocês podem ver aqui, e digo que célula que eu quero que ela calcule o graus. Nesse caso, eu optei pela célula B da linha 3, que é o valor 7. Ela calcula o grau, né? Quantos graus corresponde ao número
7. E aqui é interessante que eu já mostrei para vocês que no calc nós temos a função arred, que é de arredondar, mas também nós temos a função truncar. O que faz essa função truncar? Ela permite obter um número inteiro e remove a parte decimal. Ela é um pouquinho diferente do arred, porque o arred ele arredonda, e ao arredondar ele elimina a casa decimal, porque eu digo lá que eu não quero considerar nenhuma casa decimal. Já o truncar não faz o arredondamento, e sim ele elimina a parte decimal. Então, para mostrar para vocês que existe essa função também, eu chamo ela aqui pela função mesmo, chamada truncar, e digo quem que eu quero truncar, ou que valor que eu quero só considerar a parte inteira, né? Digamos, eu fiz aqui o exemplo para o valor do grau, do correspondente ao número 7. Então, ela truncou, ela considerou só a parte inteira do resultado. O resultado é 401,07, e ao chamar a função truncar para esta célula, onde eu não considero nenhuma casa decimal, ela traz só a parte inteira do número, lembrando novamente que ela é diferente um pouco da função arred, porque a função arred arredonda e a truncar ela não arredonda, e sim considera só a parte inteira. Bem, pessoal, esta videoaula, como eu já falei, ela é uma parte de encerramento desse módulo terceiro, onde eu fiz a seguinte estratégia. Ao invés de eu fazer os exercícios enunciados e desenvolver a resolução dos exercícios a posteriori para vocês, eu optei em fazer o contrário, resolver alguns exercícios trazendo os conceitos trabalhados durante a disciplina, e no final, aí a forma de vocês desenvolverem as atividades vai ser de uma forma de responder um questionário e não mais elaborar um arquivo eletrônico ou uma planilha com enunciados. Mas isso numa próxima videoaula eu vou estar esclarecendo de forma mais calma e mais clara para vocês. Então, até o nosso próximo encontro.